Olá, prezados alunos. Vamos tratar hoje do tema administração tributária. Bem, esse tema ele está previsto no nosso Código Tributário Nacional, entre os artigos 194 ao 208 desse diploma legal. Mas do que trata a administração tributária? A administração tributária nada mais é do que a atividade estatal voltada para a fiscalização e arrecadação dos tributos. É claro que o ideal seria que o sujeito, de forma espontânea, cumprisse com sua obrigação tributária sem necessitar, no primeiro instante, de fiscalização para esse objetivo de estar constatando o eventual cumprimento ou descumprimento da obrigação tributária. Mas como isso não acontece, por vezes a gente vai perceber que a autoridade fiscal ele terá que se dirigir, seja para a pessoa física ou a pessoa jurídica, para buscar informações e verificar o cumprimento do crédito tributário. Bem, mas não é só da fiscalização que trata a administração tributária. Esse tema, na verdade, existem três momentos de estudo, Três capítulos que o próprio código divide. O primeiro é o que trata da fiscalização, que já começamos a falar, ainda que de forma breve. Um segundo capítulo que trata da dívida ativa, que nesse caso nós vamos ver que já é o crédito tributário inscrito, e essa inscrição é necessária para a produção de um título executivo, onde o ente estatal ele vai poder buscar a cobrança do crédito tributário via execução fiscal. E, por fim, também o tema da administração tributária estuda as questões das certidões de regularidade fiscal. Ou seja, a certidão que vai verificar se o sujeito passivo está regular, que é uma certidão negativa, seria aí o ideal que todo mundo quer e espera. Temos também a certidão positiva, que aí atesta que o contribuinte ou o sujeito passivo ele possui dívidas perante o fisco. E uma situação também de certidões positivas com efeitos de negativa. Certidões que podem ser expedidas e terão o mesmo efeito de uma certidão negativa naquelas hipóteses em que há um bem penhorado, garantido em juízo, ou outras hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Mas isso nós vamos ver cada um no seu momento. Vamos começar, portanto, com o tema da fiscalização. Então, antes disso, só para recapitular, a administração tributária nós temos essas três vertentes de estudo, a fiscalização, a dívida ativa e as certidões de regularidade fiscal, ou as certidões negativas. Bem, a fiscalização, como eu já mencionei aqui, o ideal seria que o contribuinte, de forma espontânea, prestasse as informações, como acontece em alguns tributos que são sujeitos ao lançamento por homologação, que nós já estudamos no tema do crédito tributário. Mas pode acontecer, eventualmente, do sujeito não cumprir com sua obrigação e ter que, eventualmente, acionar todos os órgãos, os agentes públicos, fazendários, para buscar verificar o cumprimento da obrigação tributária por parte do contribuinte. Então, o objetivo maior da fiscalização é arrecadar, já que nós sabemos que a administração tributária ela não está dissociada da ideia do regime jurídico de direito público. Aqui, toda administração pública está sujeita aos princípios da legalidade, impessoalidade, a supremacia do interesse público. Então, a administração tributária não está dissociada aí dessa noção geral até do direito administrativo. E como se trata de um poder-dever do agente público, no caso da autoridade fiscal, do agente fiscal, se uma vez verificado que o sujeito, existiu a ocorrência do fato gerador e, por consequente, o nascimento da obrigação tributária, houve um lançamento, nasceu através da constituição definitiva do crédito tributário, nós sabemos que surge esse crédito, o direito da fazenda a exigir do contribuinte o cumprimento da sua obrigação. Então, esse poder-dever que o fiscal tem de buscar informações sobre os bens, o patrimônio da pessoa, os seus rendimentos, é um poder-dever
né? Nós sabemos que a autoridade fiscal, ela exerce um poder vinculado. Então, surgiu o fato gerador, verificou no caso concreto que o contribuinte se enquadrou na hipótese de incidência da norma, o agente fiscal tem o poder e dever de fiscalizar, buscar arrecadação. Mas é claro que esse poder também sofre limitações, tanto de ordem constitucional, como também de ordem legal. Então não pode o agente fiscal, sem nenhum critério, né, sem nenhuma limitação, atuar, sob pena também de ferir outros princípios que são primordiais, né, para o contribuinte também. Então tem que sempre só pesar essa questão, porque é um poder-dever, mas esse poder não é absoluto, muito menos ilimitado. Então, para a gente começar, dentro dos dispositivos legais, eu chamo vocês aí a consultar o Código Tributário Nacional no artigo 194. E o que trata esse artigo 194? Diz o seguinte: a legislação tributária, observado o disposto nesta lei, regulará em caráter geral ou especificamente, em função da natureza do tributo que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização e a sua aplicação. Pois bem, o primeiro ponto aqui é verificar que o próprio Código Tributário Nacional diz que esse diploma legal, ou seja, o Código Tributário, vai trazer as especificidades, as normas que vão tratar em caráter geral da fiscalização. Mas também pode, especificamente, em função dessa natureza do tributo, existir normas de caráter específico. Então, é o que acontece, por exemplo, com impostos aduaneiros, o imposto de importação, que, dadas as suas peculiaridades, a natureza desse tributo vai ter alguns critérios, alguns requisitos específicos lá previsto na lei específica, e como a gente vai ter a oportunidade de estudar quando tratarmos dos impostos federais, ok? Então, o parágrafo único desse mesmo dispositivo, ele trata de um tema que também para a gente não é nenhuma novidade. Nós já falamos disso aqui. Quando diz que a legislação a que se refere esse artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. Aí aquela regra que já conhecemos, que no direito tributário a obrigação acessória não segue a obrigação principal, como acontece na esfera do direito civil, onde vigora o princípio da gravitação jurídica, porque ainda que uma empresa ela seja isenta, ela seja imune, ela não está livre do exercício, né, ou do dever de se sujeitar à atuação fiscal. Então, mesmo imune, mesmo isento, a obrigação acessória de escriturar livros, de apresentar informações à autoridade fiscal, ela não está livre. Até porque o fiscal pode exigir a documentação até para verificar se ela preenche os requisitos para o gozo daquela imunidade ou para o gozo da isenção. Então, esse tema não é um tema novo. Nós vimos que, por exemplo, uma entidade de assistência social, ela pode ser fiscalizada, um templo de qualquer culto pode ser fiscalizado? Pode, não há óbice algum. E ela tem o dever de tolerar a presença do fiscal, ela tem o dever de prestar as informações que o fiscal necessita? Sim, tem. A gente vai perceber que o fiscal, quando ele tem todo o procedimento para verificar a documentação do sujeito passivo, esse poder dever, né, ele pode requisitar informações, inclusive no sentido de que é algo que as pessoas têm a obrigação, né, de estar demonstrando ao fisco. Então não é um pedido simplesmente, né? Requisitar é mais do que isso, é de fato uma ordem. Então, a gente vai estudar daqui a pouco que algumas pessoas, em razão das atividades que exercem, ou algumas empresas, elas têm que prestar informações ao fisco, quando assim for solicitado. Então, visto esse artigo 194, é importante também chamar a atenção de vocês que o fiscal, ele tem essa prerrogativa, né, de estar analisando as informações. E esse poder é para todo e qualquer livro da empresa,
é de forma absoluta. O fiscal, ele teria que, por exemplo, se ater a determinados períodos ou determinados objetos de investigação, ou ele pode fazer como bem entender. Bem, se a gente for, né, buscar até no direito privado, no Código Civil, existe um dispositivo que é o 1193 do nosso Código Civil. E esse dispositivo, só um minutinho aqui, esse dispositivo diz o seguinte, vamos lá, né? 1193. As restrições estabelecidas nesse capítulo ao exame da escrituração, em parte ou por inteiro, não se aplicam às autoridades fazendárias, no exercício da fiscalização do pagamento de impostos, nos termos estritos das respectivas leis especiais. Então, o nosso Código Civil, ao tratar da questão dos livros que o empresário ele tem que ter na sua empresa, né? E a gente vai ver lá, acho que você se recorda dos livros empresariais, existem livros que são obrigatórios, alguns livros que são especiais e outros que têm um caráter facultativo. Então, o fiscal pode examinar esses livros. Então, a própria legislação civil, quando trata do sigilo, né, ou quando trata das informações no exame da escrituração, ele ressalva a atuação das autoridades fiscais. Só que a autoridade fiscal também terá limites, né? E é justamente isso o que traz o teor de uma súmula do STF, que é a súmula 439. Vocês depois podem analisar, né, essa súmula e perceber que a súmula traz uma limitação à atuação do fiscal. Diz que o exame fiscal dos livros será limitado aos pontos objetos da investigação. Então, o fiscal não pode chegar na empresa e dizer, eu quero isso, aquilo, né, sem nenhum critério ou sem nenhuma restrição. Mas é claro que na atuação, se o agente fiscal perceber que tem algo que seja muito gritante, né, que ele verifique de pronto o descumprimento de obrigação, nada impede que ele possa, junto à Receita, né, buscar ampliar o objeto daquela investigação. Mas não é algo que é feito sem nenhum critério, né, sem nenhuma ponderação. E quanto aos livros obrigatórios, poderia surgir o questionamento, né, já que eu falei de livros que são tanto obrigatórios como facultativos, como especiais, se pode o fiscal exigir qualquer um deles. Aí a dúvida seria quanto a livros que são facultativos. O livro obrigatório mais famoso para o empresário é o livro diário, onde ele registra ali todas as suas informações na vida, né, das transações da empresa. Um livro facultativo, tem vários que o empresário ele pode, como o nome diz, né, já que é facultativo, é opcional, ele pode ter na sua empresa ou não. Tem um livro borrão, tem um livro de controle de estoque, então tem uma série de livros que o empresário pode ter ou não. Aí a pergunta é, sim, o fiscal pode exigir um livro facultativo? Aí aquela questão, se a empresa dispor de livros facultativos, nada impede que o fiscal exija. Né? Agora o empresário não pode alegar que não vai entregar ou que não será objeto de fiscalização, dizendo que não existe e contrariando a verdade dos fatos. Se o livro existir, não há óbice alguma que a autoridade fiscal possa também exigir a sua análise no momento da fiscalização. E a questão da fiscalização também, o auditor fiscal, quando se dirige, né, a uma empresa, ele lavra um termo inicial do início do procedimento fiscal e, por fim, vai também lavrar o termo final, é claro. Esse termo inicial é importante até para a questão da verificação do Instituto da Denúncia Espontânea, que eu creio que vocês se recordam, que já foi objeto de nosso estudo no semestre passado, que a denúncia espontânea, o sujeito passivo não tem que ter, na verdade, iniciado nenhum procedimento de fiscalização para ele gozar desse benefício da denúncia espontânea. Então é por isso que a importância está prevista aqui no artigo 196
do fiscal lavrar o termo inicial ou início daquela ação fiscal, até para o contribuinte poder se valer desse instituto. Bem, dando continuidade, o artigo 197 do Código Tributário Nacional diz que, mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiro. E aqui ele traz um rol que é exaustivo. Entretanto, a gente vai perceber que lá no inciso 7, dá margem de ampliação, né, através de uma lei, a buscar outras pessoas ou entidades que podem eventualmente ser obrigadas por lei a prestar informação ao fiscal. Então, por exemplo, o inciso 1 diz que tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício. É possível o fisco, a autoridade fiscal, requisitar um tabelião, né? Para quê? Para prestar informações a respeito de determinados bens que o contribuinte possua, para fim de verificação, de cálculo, por exemplo, do IPTU, ou mesmo do ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né? Que são impostos, na verdade, municipais. Então, nada impede que a autoridade requisite essas informações e essas pessoas têm o dever de prestar. Uma questão interessante, importante, diz respeito aí ao inciso 2. Porque o inciso 2 trata da possibilidade da autoridade fiscal buscar informações de bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras. Aí alguém poderia levantar a questão acerca do sigilo bancário, do sigilo fiscal. Pode a autoridade fiscal, mesmo, né, sem um mandado judicial, ou mesmo sem a questão da jurisdição, né, que para alguns seria uma reserva absoluta, buscar essas informações que são sigilosas, poderia a autoridade fiscal requisitar essas informações e se valer delas para efetuar, por exemplo, um auto de infração. Aí, essa questão, na verdade, sob o amparo legal, hoje a gente pode dizer, né, que isso é possível. Porque existe uma lei complementar, a Lei Complementar 105 de 2001, lá no artigo 6º, permitiu que as autoridades fiscais pudessem, né, requisitar essas informações de instituições financeiras. Houve ajuizamento de ADINs com relação a esse tema, porém o STF, hoje nós estamos aqui em abril de 2015, não houve ainda uma resolução, a gente não tem elementos ainda para afirmar qual é o posicionamento final da Corte. Porque até então o que vale é um amparo legal, a Lei Complementar 105, que permite esse acesso a essas informações, e mais adiante, se houver uma mudança, né, ou decisão do STF, a gente volta a informar vocês sobre essa questão. Mas é um tema bastante interessante, um tema polêmico, e que a gente tem que, na verdade, aguardar a decisão do STF, a decisão final quanto ao tema, acerca da constitucionalidade ou não da Lei Complementar 105 de 2001. Bem, outras questões que poderia, né, ensejar dúvida, diz respeito à questão do segredo profissional, né? Será que o fisco ele pode, sem limitações, buscar de todo e qualquer profissional informações referentes a bens, patrimônio, rendimentos? Aqueles têm um conhecimento em razão da sua profissão? Não. Por quê? Porque o próprio Código Tributário Nacional, ele traz uma exceção a essa obrigação, né, dessas pessoas. No próprio artigo 197, no parágrafo único, é claro aqui o texto ao dizer que a obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo, né, em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Então é o caso, por exemplo, de um advogado, né, que ele tem informações em razão da sua profissão e que está aí constando. Bem, dando continuidade
o artigo 198 do Código Tributário Nacional dispõe que as informações que a autoridade fiscal ela obtém em razão do seu ofício, ela não pode ser divulgada, né? Então são informações sigilosas, informações que a autoridade ela deve resguardar. Bem, mas é claro que, como toda regra, existem exceções onde é possível a mitigação, né, do que está previsto no caput desse 198. O parágrafo 1º, portanto, dispõe que, excetuam-se do disposto nesse artigo, além dos casos previstos no artigo 199, os seguintes. Aí um deles, a título de exemplo, o inciso 1 traz requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça. Então, imagine os senhores que uma mãe propôs uma ação de pensão alimentícia e pede, né, em juízo que sejam apresentadas declarações de imposto de renda do pai da criança para demonstrar perante ao juiz a possibilidade dele de arcar, né, com o valor da pensão alimentícia na qual se pleiteia. Então é possível, né, a divulgação de informações dentro dessas situações previstas nos incisos do parágrafo 1º do artigo 198. E é claro que algumas informações, por sua vez, não são vedadas. Alguém poderia questionar, eu já tive acesso a informações de pessoas inscritas em cadastro de inadimplência perante ao Fisco Federal, por exemplo, com o CADIM. Então, é claro que esse próprio dispositivo, 198, no parágrafo 3º, ele excetua situações em que é possível a divulgação de informações pelo fisco. Então, o inciso 2, eu já citei aqui, inscrição de dívida ativa da Fazenda Pública. O inciso 3, parcelamento ou moratória. Ou seja, não é uma regra absoluta, é possível exceções quanto, nesse caso, a divulgação dessas informações pela autoridade fiscal. Também nesse tema da fiscalização, é importante que se diga que é possível uma cooperação, né? Uma assistência mútua entre os entes federativos. A União prestar informações ao município e vice-versa, enfim. Através de lei de convênio, as entidades, né, podem permutar informações para o melhor desempenho da administração tributária. Então não há nenhuma impossibilidade quanto a isso. E, por fim, o artigo 200 traz uma observação aqui interessante, onde as autoridades fiscais elas podem requisitar ajuda, né, à polícia, à autoridade, à força pública, federal, estadual, né, municipal, para quê? Para que a autoridade fiscal ele possa atuar com maior segurança, né? A gente sabe que às vezes a presença de um auditor fiscal não é bem-vinda numa empresa ou pelo contribuinte, né, a pessoa física. E isso para resguardar, né, a sua integridade até física, às vezes para o exercício da sua profissão, a autoridade fazendária ela pode requisitar, observe que não é um pedido, né, a polícia ela tem que realmente atender aquele pleito, a presença, né, de policiais, por exemplo, um auditor federal, auditor fiscal federal, ser acompanhado de policiais federais para o desempenho de suas funções. Então, isso é perfeitamente possível. Um agente municipal, por exemplo, requisitar a polícia militar para acompanhar determinada diligência. Também essa possibilidade está prevista no artigo 200 do Código Tributário Nacional. Bem, visto esse tema da fiscalização, vamos tratar da dívida ativa. E a dívida ativa, conforme mencionamos, é o crédito tributário inscrito. A gente sabe que na linha do tempo do direito tributário, quando o sujeito passivo pratica, né, o fato gerador, com a ocorrência do fato gerador, vai nascer a obrigação tributária. Com o nascimento da obrigação tributária, haverá, após o lançamento, né, que irá constituir em definitivo o crédito tributário, e nesse instante passa a fazenda como um todo, né, passa a ter as prerrogativas de exigir o cumprimento da obrigação pelo sujeito passivo.
Só que pode acontecer, né, do não cumprimento do pagamento, né, do crédito tributário, que a Fazenda faz jus, pelo contribuinte. Então, nesse sentido, para futuramente cobrar, né, exercer esse direito de cobrança, a entidade ela vai realizar, né, essa inscrição em dívida ativa para, a partir daí, expedir uma certidão de dívida ativa. A certidão de dívida ativa é um título executivo extrajudicial que goza de presunção relativa de certeza e liquidez, onde vai instrumentalizar a propositura de uma execução fiscal. Então, esse é o objetivo, né, da inscrição da dívida ativa. A inscrição da dívida ativa, segundo o próprio artigo 2º da Lei de Execução Fiscal, tem o seu conceito trazido pela Lei 4.320, que é a lei que trata lá do direito financeiro. Em um dos seus artigos define o que seja dívida ativa. O artigo 201 do Código Tributário Nacional dispõe que constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita em repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Então, a dívida ativa, uma vez inscrita, ela, claro, tem que obedecer, preencher alguns requisitos. E esses requisitos estão previstos no artigo 202. Então, deve constar o nome, né, do sujeito passivo, o montante, a data em que foi escrito, elementos até que vão respaldar a eventual defesa do contribuinte, né, na falta de alguns deles, valendo observar o seguinte, que na falta de um desses requisitos do artigo 202, a certidão de dívida ativa será nula. E sendo nula, é claro que, por conseguinte, a execução fiscal também será. Porém, o próprio dispositivo posterior, que trata aí o artigo, na verdade, 203, diz que na omissão de algum desses requisitos do 202, que vocês vão ler, né, com tranquilidade, pode ensejar nulidade. Mas essa nulidade poderá ainda ser sanada até a decisão de primeira instância. Então, é possível a substituição, a alteração da certidão de dívida ativa pela autoridade até essa decisão. O que não é possível, segundo a jurisprudência do STJ, e vocês confiram a súmula 392, que nessa substituição o que não poderá ocorrer é a modificação, a alteração do sujeito passivo naquela execução fiscal. Então, dadas essas considerações, nós passamos agora a tratar do capítulo 3 desse tema da administração tributária, que fala sobre as certidões negativas. Em verdade, existem 3 espécies de certidões. A certidão positiva, né, que vai atestar uma situação de descumprimento da obrigação pelo contribuinte. Essa ninguém fica feliz, né, em solicitar ou em ter ciência. Existem as certidões negativas, aquela que atestam a situação de regularidade por parte do contribuinte, né, que é a situação, ou seja, uma certidão que é desejável por qualquer pessoa, né, que demonstra que ele está quite numa situação de adimplência perante a Fazenda Pública. E existem também as certidões positivas com efeito de negativa, que são certidões onde vai verificar que o sujeito passivo ele possui alguma dívida, né, com o fisco, mas ela vai estar numa situação, né, de penhora. Por exemplo, existe uma ação ajuizada, o contribuinte ofereceu um bem como garantia e houve a penhora daquele bem numa execução fiscal, ou numa situação das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previstos lá no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Então, imagine que o contribuinte está pagando uma dívida tributária de forma parcelada, mas precisa, por exemplo, participar de uma licitação com o poder público e
é exigido nessa licitação, nesse certame, que ele apresente as certidões de regularidade perante as fazendas públicas. O contribuinte, como ele não possui outras dívidas e a dívida que possui está sendo objeto de um parcelamento, e parcelamento é uma das hipóteses de modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é possível que ele obtenha para participar dessa licitação uma certidão positiva com efeito de negativa. E essa certidão, como a própria expressão diz, tem os mesmos efeitos de uma certidão negativa. E lembrando que o direito de se obter certidões pelo contribuinte é um direito que é assegurado constitucionalmente no artigo 5º, é um direito fundamental, uma garantia do contribuinte, e muitas vezes ele se vale dessas certidões para quê? Para exercer atos negociais, o empresário, às vezes para obter um investimento, um empréstimo perante uma instituição financeira, apresenta essas certidões para participar de procedimentos perante o poder público, como eu já citei a questão da licitação. Então é importante o tema das certidões de regularidade fiscal, justamente em razão dessas circunstâncias que eu acabei de tratar. Bem, então, só para a gente fechar o nosso estudo hoje, nós falamos do tema da administração tributária e vimos que passamos por 3 capítulos, do Código Tributário. Primeiro, tratando da fiscalização, esse poder-dever que o agente fiscal possui, um poder-dever que também sofre limitações tanto de ordem legal e de ordem constitucional, e que servem também para assegurar direitos fundamentais do contribuinte. Então, a fiscalização tem por objetivo maior verificar uma situação de cumprimento da obrigação tributária perante o contribuinte. Estudamos também o tema da dívida ativa, que é o caminho que o fisco necessariamente tem que percorrer para, posteriormente, cobrar, executar o contribuinte através de uma ação específica, uma ação de execução fiscal. Então, ele escreve em dívida ativa, extrai uma certidão de dívida ativa e, munido dessa certidão, que é um título executivo, ele propõe à juíza a execução fiscal. E, por fim, agora tratamos das certidões, um direito constitucional e legal do contribuinte, que vai justamente atestar uma situação de irregularidade ou de inadimplência perante a fazenda pública. Bem, então, fechando o assunto, eu desejo a vocês bons estudos e que eu espero que essa aula possa ter contribuído de alguma forma aí para norteá-los nesses próximos dias, que vocês vão estar com certeza estudando bastante, se dedicando ao máximo ao direito tributário.